Você já imaginou ganhar R$300 todos os meses de renda passiva do Fiagro, VG e A11? E começando com menos de R$10? Então é isso que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Deixa o like nesse vídeo e comenta aí para mim se você tem ou não tem cotas do Fiagro, VG e A11, o famoso VG A11. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Barreto e, como eu já falei na introdução, essa renda mensal desse investimento em Fiagro, da mesma forma que os fundos imobiliários, é uma renda totalmente livre de impostos e, como eu também já falei, você pode começar com muito pouco. Nesse momento, uma cota do VG e A11 está custando menos de R$10. Então, sem mais delonga, sem mais enrolação, já deixa eu entrar aqui na tela do computador e a gente vai ver algumas coisas sobre o fundo imobiliário VG e A11. Começando aqui por um histórico de cotação. Esse fundo, que é o fundo Valora Car FI, Cadeia Produtiva do Agronegócio, é um fundo que investe no agronegócio brasileiro, tá? Emprestando dinheiro, como se fosse um fundo de CRI. Nesse momento que eu gravo para vocês, ele está sendo cotado aqui a R$9,75. Se a gente der uma olhada no histórico de cotações do início do ano para cá, a gente vai ver que ele teve uma pequena queda de 1,81%, e no período máximo de cotação desse fundo, ele somente caiu 2,5%. Porém, se liga só nas subidas que ele teve. Saiu aqui de R$10, conseguiu chegar aqui na casa dos R$11,79, subiu bastante, passou aqui também pela casa dos R$11,50, depois de ter voltado quase para os R$10, né? E agora está aqui andando de lado e somente caindo de pouquinho a pouquinho. Normal, tá? Movimento super normal dos fundos imobiliários e dos fiagros, hoje principalmente os que investem em dívida, como é o caso do VG ou de algum outro fundo imobiliário de CRI. No caso, o VG é um fiagro, ele investe no agronegócio. E por que eu estou dizendo que é normal? Porque nós estamos passando por um período aí agora de taxa de juros bem alta, então acaba que os devedores têm sérios problemas para cumprir com as suas obrigações e acabam algumas inadimplências acontecendo. Foi o caso que aconteceu com o HCTR, DEVA 11, TORD 11, VSLH, que são os mais emblemáticos, tá? Os mais famosos que aconteceram aí nos últimos dias, todo mundo está sabendo, e pode também começar a acontecer nos fiagros, porque esses fiagros, principalmente um deles, o VGIA, cobram taxas muito altas e atreladas ao CDI, que acompanha a Selic, que nesse momento está em 13,75% ao ano. Então, pode complicar bastante a vida do devedor. Então vamos entrar aqui na tela do Status Invest, pesquisar aqui pelo nome desse fundo AgroVGIA 11. Clicando aqui a gente vai ver algumas informações bem bacanas desse fundo. Como eu já falei para vocês inicialmente, né? Ele está sendo cotado nesse momento aqui a R$ 9,75. Já foi cotado a R$ 9,57, foi a menor cotação desse fundo. Quem comprou aí fez um excelente negócio. Nesse momento, ele está com um dividend yield gigantesco, brutal, aqui de 18,72% nos últimos 12 meses, pagando aí 1,83 para quem é cotista. Dividend yield bem robusto, cara. Hoje esse fundo conta com quase 50 mil cotistas, tá? Já está chegando aí na casa dos 50 mil cotistas. Tem uma liquidez monstra de mais de R$4 milhões em negociações por dia. Como ele está cotado a 9,75, o valor patrimonial de cota dele é de 9,53, então a gente pode dizer que ele está sendo vendido com um pouco de ágio, ou ele está com PVP de 1,02, PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, que para fundo de papel ou para fiagro de CRA, no caso, que também é como se fosse um fundo de papel, serve para a gente saber se ele está vendido caro ou barato, ou acima do que ele realmente vale, ou abaixo do que ele realmente vale. Aqui, como está 1,02, está acima do que esse fundo realmente vale. A gente pode ver que ele tem um patrimônio de 696 milhões e o mercado está aceitando pagar por ele, o valor de mercado aqui, 712 milhões. Então, diferença bem grande. Um dos principais destaques desse fundo imobiliário são os dividendos que ele paga. Cara, se liga só, no último rendimento que ele pagou em março, 14 centavos, e agora no mês de abril já anunciou aí o dividendo de 15 centavos para quem é cotista. Então, um dividendo muito alto, cara, que esse fundo agro paga, esse fiagro. Aqui, como a gente confere no histórico de dividendos, dá para a gente ver que o menor dividendo que esse fundo pagou foi de 14 centavos, tá? O restante está tudo acima de 14 centavos, pagando 15, 16, chegou a pagar até 17 centavos no último ano, nos últimos 12 meses nesse caso. Entrando aqui no relatório, o último que nós temos acesso, a gente consegue ver que esse fundo encerrou o mês de fevereiro, tá? Que esse relatório é referente a fevereiro, com seu patrimônio alocado em CRAs distribuído em 25 ativos, num total de 808 milhões. Então, teve uma certa informação errada ali no site pra gente. Aqui ele fala dos 14 centavos que foi distribuído em fevereiro, que tem uma rentabilidade líquida de CDI mais 7,9% ao ano. Esses 14 centavos com relação à cota de fechamento é equivalente a CDI mais 7,9% ao ano. E como eu já falei em outro vídeo do VGIA, esse fundo da Valora, tá? Eles cobram
taxas bem robustas, taxas que para mim são meio absurdas. A gente vê uma taxa de gestão de 1,15% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, uma taxa de performance de 10% do QCD. O CDI, então, um fundo que segue o CDI, botar uma taxa de 10% do QCD CDI é meio complicado, né? Taxa de escrituração e tudo mais. A divulgação do dividendo ocorre no 8º dia útil de cada mês e o pagamento no 13º dia útil. E olhando a carteira de ativo, que a gente consegue destacar aqui são essas concentrações em poucos ativos aqui com uma porcentagem muito grande. Por exemplo, só esse CRA aqui da Bela Agrícola representa 24,39% do patrimônio do fundo. Tem outro CRA aqui também, ó, com 17% do PL do fundo alocado só nesse CRA. Então são dois ativos que juntos aí somam mais de 40% do patrimônio do fundo. Então são coisas que a gente tem que estar um pouco atento, cara, na hora que a gente for investir. Essa distribuição dos ativos por PL, evitar fundos que tenham muita concentração assim, em poucos ativos. E aqui no relatório diz que o fundo tem investimentos com exposição em 11 estados e a taxa média da carteira aqui está em CDI mais 5,6% com duration de 2,2 anos. Bem bacana, bem interessante. Então, para a gente continuar com o que eu falei no início desse vídeo, que vocês viram também na thumbnail, como você faria para receber nos últimos 12 meses R$300 todos os meses do Fiagro VG e A11. Então vamos começar colocando as informações nessa planilha aqui que é da Eitonilda, eu baixei do canal dela, já trouxe vídeos usando essa planilha aí com vocês e mais uma vez vou utilizar para a gente saber quanto é que a gente teria que investir e quantas cotas precisaria para a gente receber R$300 todos os meses do VG e A11. Clicando aqui a gente vai colocar qual seria esse ativo, né, que a gente vai usar aqui na planilha, que é o VG e A11. O valor da cota, como nós vimos, está em R$ 9,75. 9,75, beleza. O dividend yield, que seria o dividendo nos últimos 12 meses, ou o último dividend yield, a gente pode usar aqui também, não tem problema nenhum, que está sempre nessa mesma faixa de dividendo. Então o último dividend yield foi de 1,47%. Então quem teve uma cota nesse período de 12 meses, vamos botar aqui uma cota, recebeu o equivalente aqui a 14 centavos, considerando esse preço de cota desse momento. Então, para o cara receber aí R$300, vamos aqui agora colocar mais um número de cotas aqui que vai trazer para a gente automaticamente quanto a gente teria recebido e qual seria o valor que a gente iria investir. Então, uma cota a gente receberia então esses 14 centavos, então vamos botar aqui mais ou menos 2.100 cotas, porque o dividendo é bem alto com relação a essa cotação, né? Então, com 2.100 cotas, a gente receberia aí R$398, olha só, bem pertinho, quase que eu acertei, cara. Então, mudando um pouquinho, vamos botar aqui 2.090, quase, então seria 2.000 mais ou menos, 2.093, 2.094 cotas. Com 2.094 cotas, o investidor estaria recebendo aí do VGR11, considerando essa cotação e esse dividend yield, tá? Um total aí mensal de R$300,12, uma média mensal. E o valor investido seria de um pouco mais de R$20 mil, tá? R$20.416. Então, bem baixo, cara, na minha opinião, o valor, se a gente considerar essa cotação e esse dividend yield, que ele está sempre nesse patamar de dividendos já há bastante tempo. Então, dá para a gente levar em conta isso aqui. Lembrando que isso aqui é só uma simulação, tá? Não quer dizer que vai ser sempre isso daqui. O dividendo pode aumentar, também pode subir. Como a gente viu, ele pagou 14 centavos, mas teve mês que ele pagou até 16, 17 centavos. Então, pode sim aumentar, mas pode cair. E a cotação varia, né? Pode ter meses que você vai comprar mais caro e outros meses você vai comprar um pouco mais barato, então esse valor vai mudar. Você comprando mais barato, você vai investir menos para chegar nesse menos dividendo. Comprando um pouco mais caro, R$ 9,80, R$ 9,90, R$10, certamente, né? Óbvio, você vai investir mais para chegar nesse mesmo dividendo de R$300 por mês. Então tá aí, você teria que comprar nesse momento com esse dividendo e esse preço de cota 2.094 cotas para receber R$300 todos os meses do VG e A11. Lembrando novamente, nada disso aqui é recomendação de compra ou venda de ativo, tá legal? Se você tem o VG e A11 na sua carteira, deixa nos comentários e diz pra gente aí quanto é que você está recebendo desse Fiagro na sua carteira todos os meses em dividendos. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, é nóis, fui!